Coloque a mão no seu coração comigo, rapidinho. Ore assim comigo. Jesus, mude a minha vida. Eu nunca mais quero ser o mesmo. Vamos orar de novo. Jesus, muda a minha vida. Eu nunca mais quero ser o mesmo. Em teu nome. Amém e amém. Você pode aplaudir Jesus aí? Amém. Obrigado, Jesus. Você pode se assentar. Amém. Vocês estão felizes? De novo. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Eu estou muito feliz também de estar aqui de novo no aniversário, né não? Na minha igreja de Bertioga. Estou muito feliz, obrigado pelo convite de novo. Vocês estão felizes mesmo? Essa aí é boa, hein? Você sabia que as pessoas, por onde eu vou, quando eu falo, tá ligado? As pessoas fazem isso por causa de vocês? Tá ligado? Tá ligado? Ah. Tá ligado? Tá ligado? Cara, nunca fica velho isso, né? É muito bom. Amém, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É realmente uma honra para mim. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro. Eu tenho 25 anos. Sou casado com a Bru. A Bru mandou um beijo para as mulheres. Ela amou muito vocês. Foi legal? Que bom. Ela gostou demais também. Gostou muito da comida, né? Para variar. A comida daqui é tipo... Se você quer levar sua esposa para jantar num lugar bom, traga aqui. Brincadeira, gente. Faz isso não, que a esposa mata eu. Mas estou muito feliz mesmo. Muito obrigado. Sou Alessandro, como é que eu estava falando. Casado com a Bruna. Temos 2 filhas. Tenho a Ana Júlia e a Maria Luísa. E atualmente eu estou morando no Rio. Estou pastoreando lá. Sou um dos pastores do AN. Tem em São Paulo também. Nós estamos com uma casa de oração começando lá em Juiz de Fora. Então orem pela gente. Mas é isso aí. Nós estamos aqui para falar do que o Senhor tem feito. Vamos continuar nisso. Hoje eu cheguei na correria, sabe? Eu queria ouvir o Senhor a respeito de hoje. Aí eu pus uma musiquinha lá. Aí sabe quando você meio dorme, mas meio ora? Não me julga, não. E eu tive um sonho muito especial sobre hoje. E eu acredito que nós estamos numa noite muito especial, muito preciosa para Jesus e para nós. O pastor estava contando das novidades do novo espaço aqui, né? Eu vou mudar para cá para a Malu estudar na escola. E bom, mas é inegável que o Senhor tem feito algo em toda a nação e em 2016, que ano que a gente está? 2017, no final de 2016, era notório que o Senhor estava começando a fazer algo. Não que Ele parou de fazer, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. E em 2017, todo mundo pregou a respeito de transição. Mas em 2018, eu comecei o ano e ouvi uma coisa diferente de Deus. Então Deus me disse, Ale, é tempo de pregar a respeito do que temos vivido, porque a transição meio que passou. Mas eu tenho sentido de novo agora no final desse ano que de alguma maneira nós estamos transicionando como igreja de novo. E isso eu estou falando de Brasil, mas é claro que se aplica a nós aqui também. E esse ano eu passei o ano assim meditando em muitas coisas, mas lá na igreja e em todo lugar onde eu vou, eu não tenho conseguido sair muito do básico, sabe? De pregar coisa normal, coisa simples. E nós começamos uma série de mensagens lá chamado Uma Vida Comum.
Porque um dia eu acordei. Vocês aguentam eu contar um pouco de história primeiro? Tudo bem? Tudo bem. A gente está em família, né? Então tá bom. Tá ligado? Então tá bom. Quem não é da Rocha, levanta a mão. Seja bem-vindo. Domingo tem culto. Pode vir, tá bom? Cabe você aqui, amém? Amém. Então tá bom. E eu estava dormindo, não lembro o que estava acontecendo, só sei que o Senhor falou comigo. E Ele disse: Ale, você precisa se atentar mais para a vida comum dos homens de Deus. É lá atrás. Gente, vocês não brincam comigo não, eu sou meio místico, viu? Eu escutei barulho, eu já... Já ia morfar, já. Se eu escuto o barulho de um tambor, eu não prego mais nada, só xarabababá, pum, pum! Brincadeira. Mas voltando. Vocês estão felizes mesmo? Então tá bom. Então eu sou feliz também, por isso que eu faço essas coisas. Voltando. Então eu ouvi a respeito da vida comum dos homens de Deus, sabe? E eu tenho visto que a nossa geração, e quando eu falo nossa geração, eu estou falando de todas as pessoas que estão dispostas e disponíveis a ser usadas por Deus. E eu tenho visto que muitas vezes nós pregamos um evangelho do super e nós esquecemos do evangelho do comum. Então, se você começa a andar pela nação, você vê que a quantidade de meninas que não querem ter filhas mais, nem filhos, é absurdo. Por quê? Porque não tem tempo para ter filho quem quer ser avivalista. E aí você vê muitas meninas nas nossas igrejas, e eu estou falando do Brasil, que muitas vezes não querem casar. Por quê? Porque não tem tempo para ser comum quando eu sou super. E aí você pega os meninos, eles não querem casar só com uma menina de Deus. Não, ele quer casar com uma menina de Deus, que é incrível, que é bonita, E o Instagram dela é o mais legal. E ela lança tendência todo dia. Por quê? Porque essa é a esposa de um avivalista. E o Senhor começou a me levar para a vida comum dos homens de Deus. E o Senhor tem me feito pensar que em João 12 você consegue ver lá que Jesus... Gente, eu estou só compartilhando por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente vê o que acontece. E em João 12 você vê que Jesus, antes da Páscoa, ele diz assim: é chegada a hora do Filho ser glorificado. Fala comigo, é chegada a hora do Filho ser glorificado. E aí sabe o que acontece em seguida? Ele é levado para ser crucificado. Isso me faz pensar que o padrão de glorificação de Jesus é diferente do meu. Isso me faz pensar que o padrão de sucesso de Jesus é diferente do meu. Então, meus amigos, eu não quero ser alguém que busca uma glória que é de baixo para cima, quando o Filho de Deus buscou uma glória que é de cima para baixo. Quando o Filho de Deus, quando se viu pendurado no madeiro e o mundo dizendo que ele era maldito, ele disse: estou sendo glorificado. Vamos lá, alguém está me entendendo aqui? Mas ali, o que tem de avivamento nisso? Isso tem tudo de avivamento, porque o Messias era um carpinteiro comum. Sabe, meus amigos, eu quero começar hoje com vocês falando a respeito de vida comum, de uma vida normal. Sabe, muitas vezes porque nós acreditamos que ser profundo no Evangelho é ser raso na vida. Então nós vivemos uma vida de xarababá, de churururu, de xebedebê, mas nós somos rasos na vida. Aí você fala assim para mim: ah não, Ale, mas eu não sou xarababá, a minha pregação é super centrada. Isso não significa ser profundo na vida. Ah, eu me visto bem, isso não significa ser profundo na vida. E eu tenho dito isso durante uns 3, 4 meses já. Se a sua vida não comprova a sua unção, nós não precisamos da sua unção. Vamos lá, alguém, sabe? E não me entenda aqui como alguém que quer te bater. Não, eu estou muito ansioso e muito zeloso pela nossa geração. Sabe por quê? Porque eu não quero que a nossa geração aponte nomes daqui 15 anos, mas daqui a nossa geração possa dizer: nós vivemos algo. Sabe, eu não quero que a minha geração daqui 20 anos possa dizer: ah, o Alê,
Não, a música quero conhecer. Não, eu quero que a nossa geração daqui... Sabe, meus amigos, que a pessoa que mais influencia o seu amigo seja você. Sabe, até quando os nossos amigos, quando eles precisam de referências, eles têm que abrir o Instagram. Meu amigo, eu quero que os meus amigos me tenham como alguém que pode ser uma referência, sabe? Alguém está comigo ainda? Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo no começo, quando eu comecei a viajar mesmo. Tipo assim, uns 6 anos atrás. Eu sou de Minas Gerais, né? E eu fui para minha cidade de férias. Eu estudei em São Paulo, Mackenzie. E eu estava de férias na minha cidade. E nós passamos 3 dias lá numa igreja. Mais ou menos do tamanho desse palco aqui. Um pouquinho maior, mas tipo isso. E cara, de verdade, foi muito poderoso. Mas muito mesmo. Assim, ver os meus amigos que um dia andaram comigo e tal, caídos no chão e rolando. E ninguém tinha provocado aquilo só porque eu comecei a tocar umas músicas minhas. E de repente... Para você ter uma noção, um desses cultos uma vez, a gente estava fazendo adoração e na frente morava um traficante. Ele chegou na frente, tirou umas drogas, colocou na frente do altar e começou a chorar. E eu tipo assim. Aí no final ele veio falar comigo e ele me disse... Enquanto eu comecei a escutar música, dentro da minha casa começou alguma coisa a me bombardear. Eu peguei todas as drogas que eu tinha em quilo e joguei na privada. E o resto que eu tinha no bolso, eu entreguei tudo aqui, sabe? Eu quero mudar de vida. E cara, foi muito forte, muito. Três meses, 4 meses depois, eu voltei na mesma igreja. Tinha fechado. Sabe, muitas vezes as pessoas me veem queimando, mas eu não sou um propagador de sensação. Eu não faço CD para você sentir arrepio, sabe? Eu não sou um baseado. Bom. Então... Eu tenho orado para Deus, sabe, esse ano todo, assim, eu tenho orado, Deus, o que o Senhor de fato precisa, sabe? O que o Senhor de fato precisa nas nossas igrejas, na nossa nação, o que o Senhor de fato está precisando. Então o Senhor começou a me falar, Alê, estou precisando de gente normal. Aí eu, não é isso não. Não é isso, Deus, está errado. Eu falei, não, Deus, não, Alê, eu que sou Deus, eu sei. Estou precisando de gente. Sabe, no final da vida de Jesus, eu vou abrir só para não parecer que eu estou inventando. Estão felizes? Vocês são animados, eu gosto de vocês demais. Abre num versículo que você mais gosta da Bíblia aí. Galera, abre mesmo. Eu gosto de vocês, cara, eu falo que eu gosto. Deixa eu achar aqui, gente. Aqui. É que eu não ia falar disso, eu ia falar de outra coisa. João 13, versículo 34. Gente, eu gosto muito de João. Se eu pudesse dar uma dica, leia João bastante. Que João foi escrito pra gente, gentio, sabe? Então tá na nossa linguagem. João 13, versículo 34. Posso ir? Isso é Jesus falando, tá vermelhinho na sua Bíblia aí, não tá? Então, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Agora você precisa lembrar que no começo do ministério de Jesus, Jesus disse o seguinte: ame ao próximo como a ti mesmo. Mas aqui, já para o final do ministério de Jesus, ele reuniu os seus discípulos e disse, ame ao seu próximo como eu vos amei. O que muda? Muda que no começo da vida de Jesus, do ministério de Jesus, os discípulos não tinham um exemplo
Vocês estão comigo? Os discípulos não tinham um exemplo, então Jesus, quando queria ensinar ele precisava de um exemplo. Mas Jesus ainda não tinha vivido com eles. Então Jesus disse o seguinte: ama o seu próximo como a ti mesmo. Mas quando chegou no final do ministério, Jesus chegou agora, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você lembra daquilo que eu tinha falado? Lembro. Então, um novo mandamento vos dou. Ame ao seu próximo como eu te amei. Por quê? Porque agora eu te mostrei como é que é. Faz sentido, gente? Vocês estão comigo? Ou seja, tudo o que Cristo ensinou, Ele ensinou pelo exemplo. Em outras palavras, é como se Jesus tivesse chegado no final da... Já vai. É como se Jesus tivesse chegado no final da vida dele e dissesse o seguinte: faz tudo o que eu fiz que dá certo. Mano, velho, você está entendendo? Você está entendendo a responsa? Então, a minha pergunta é: nós temos ensinado mais com palavras, mais com canções ou mais com vida? É aquela pregação simples de sempre, sabe? Você prega o que você vive, vive o que você prega. Não estou aqui para pregar nada novo, gente. Vocês estão comigo ainda? Jesus disse o seguinte: qual que é o seu nome mesmo, mano? Wesley. Eu só lembro de você como o cara que é hardcore de queimar. Então, eu vou chamar você de Wes. Vem comigo, gente. Eu sou bom dos apelidos. Então, Wes. Quem vai chamar ele de Wes a partir de hoje? Amém! Posso ir embora já, valeu. Então, Wes, é como se Jesus tivesse chegado para você e dito o seguinte: Wes, seguinte, tudo o que eu ensinei está na minha vida. Mano, eu vou deixar mais prático ainda. Jesus é o verbo, amém? Jesus é o verbo encarnado, amém? Ou seja, toda a palavra de Deus é cumprida em Jesus. Ou seja, Jesus é o cumprimento de toda a mensagem dele. Vamos lá, alguém. Nada do que Jesus tenha pregado não foi cumprido nele. Para que nele todas as coisas foram consumadas. Efésios 1. Todas as coisas convergiram em Cristo. Colossenses 1. Ele tem a plenitude de Deus. Tudo o que Cristo pregava estava nele mesmo. Meu amigo, eu não sei você, mas isso não é super, isso é normal. Como assim? Filipenses 2. Vocês estão comigo, gente? Eu estou depressa? Eu gosto de vocês, se tem fome de Deus, eu vou saindo. Posso ir com tudo, né? Tá bom. Então tá bom, então. Venha. Eu gosto de você. Você é baiano, não? Você tem que conhecer o Canta. O Canta, a esposa dele é baiana. Cadê? Você conhece o Cantarino? Você ia gostar dele. Você ia gostar do Canta. Mas amém. Filipenses 2 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Fala comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Então, meus amigos, não é sobre fazer o que Jesus faz, é sobre fazer como Jesus faz. Primeira João 2, versículo 6. Aqueles que dizem que estão em Cristo devem andar como Ele andou. E aí sabe o que acontece? A gente cura um enfermo, a gente acha que a gente está fazendo o que Jesus fez. Não! Você só está fazendo o que Jesus fez se você curou o enfermo com o mesmo sentimento que Jesus curou o enfermo. E meu amigo, vamos lá. Quer bater palma, Paty? Vamos lá. Então, eu tenho redefinido sucesso, sabe? Porque João 15 me ensina que sucesso é fruto e não resultado. Alguém ainda está comigo? E a minha pergunta é: se as pessoas te imitarem, elas chegarão a Cristo? Porque fala comigo, Cristo é a imagem visível de um Deus invisível. E a igreja é a imagem visível
de um Cristo invisível. Então, se todo aquele que imitasse o filho chegaria no pai, todo aquele que imita o discípulo tem que chegar no mestre. Por isso que o apóstolo Paulo não tinha medo de falar, pode me imitar, me imita. Meus amigos, a minha preocupação é que as nossas palavras tenham falado, elas ecoem mais do que a nossa vida, sabe? Sabe, eu não quero ser o Aledo deixa queimar e a minha esposa não me vê chorando. Eu não quero ser o Aledo deixa queimar e a minha esposa não é tratada bem. Eu não quero ser o Aledo, sabe, as minhas filhas, eu não sei se você já parou para pensar na vida das minhas filhas, mas elas vão em poucos cultos em que o pai dela não está tocando ou pregando. E aí você fala assim, não, as filhas do Alê, meu Deus, elas devem ser charaba. Não, é normal mesmo, probleminha, tem até problema de estudo, normal. Tá doente, Alê, mas você flui em cura, flui, mas ora, lá em casa não dá certo, não. E aí, bom, aí elas estão em São Paulo, todo mundo quer cuidar delas, por quê? Porque elas são filhas do pastor Alê. Elas estão no Rio, todo mundo quer cuidar delas. Elas estão em Juiz de Fora, todo mundo quer cuidar delas. Aí elas chegam numa igreja, as pessoas querem tirar foto com elas. E sabe de uma coisa? Se você conhecer, principalmente a Ana Júlia, que dá pra ver mais, que tem 8 anos, ela não tá nem aí. Tipo assim. Ela acha que tá legal, assim, eu acho que ela associa, tipo assim, nossa, meu pai é famosão, né? Mas assim, na cabeça dela, tipo assim, ela chega no culto, ela não tem peso nenhum de ser espiritual, sabe? Sabe por quê, meus amigos? Porque no final da minha vida, quando eu estiver lá, velhinho, elas não vão chegar em mim e falar, pai, quantas canções suas tocaram o mundo? Elas não vão querer saber quantas igrejas eu implantei. Elas não vão se importar com quantas pessoas eu curei. Sabe, o que vai importar para minha filha é, pai, eu vi na sua vida Jesus. Sabe, eu posso pregar no AN e as pessoas todas rolarem no chão, eu vou olhar para Ana Júlia, ela vai estar assim, ó. E sabe, pastora, no final do culto ela só vai querer saber se eu ainda vou assistir filme com ela. Sabe por quê? Eu não sei se você sabe, mas o poder de Deus não assusta Deus. A manifestação de Deus num culto não espanta Deus. Deus convive com Ele mesmo, não sei se você sabe. Mas sabe o que encanta Jesus? O quanto dele está sendo formado. E meu amigo, não me entenda mal, não sou contra nada disso. Eu acho que nós temos que caminhar e isso faz parte. Mas eu tenho aprendido com Noé, sabe? Um homem que não fez um milagre. Eu queria te ensinar a respeito de Noé hoje, pode ser? Então, vamos lá. Imagina que você é Noé, ou então imagina que você é a esposa de Noé. Pode ser? No caso da menina, imagina que é a esposa. Glória a Deus, aleluia. Não, porque lá no Rio, eu vou te falar, viu? Lá no Rio você brincou. Amém. Outro dia a gente conversa. A Bru fala que eu sou muito imperativo, cara. Eu tenho que melhorar um pouco. Vocês gostaram da Bru mesmo? A Bru é o oposto, né? Calminha, tipo, prega uma mensagem, tipo... Nossa, ela é muito boa. Lá no AN, as mensagens todas passam por ela para ver se a gente está falando bobeira. É verdade. Mas amém, ela falou mal de mim não, né? Ufa, senão não ia poder pregar essa mensagem não. Mas voltando, Noé. Imagina que você é a esposa de Noé. Noé chega um dia... Voltou do culto. Aí ele chega em casa, nossa, e a esposa dele diz, Noé, e aí? Ele diz, Deus falou comigo. Aí ela fala, mano, é agora que o nosso ministério rompe.
É agora que a gente vai viver integral. É agora. É agora que a nação vai conhecer o meu marido poderoso. É agora. E aí ela vira: Noé, mas o que Deus falou? Então, Deus mandou construir uma arca. Que? Uma arca. Barco grande. O quê? Mas então a gente vai achar um rio ou um mar e a gente vai pôr essa arca e a gente vai pregar. Noé, o que vai acontecer? Deus disse que vai cair água do céu. Vai chover. Ela, o que é chover? Nunca havia chovido na terra. Imagina você ser esposa de Noé. Ou imagina você ser o pai da casa que precisa trazer uma resposta poderosa. Não, porque hoje em dia você tem que ser você não pode ser normal. Você não pode só trabalhar e parecer com Jesus. Não, você tem que trabalhar, parecer com Jesus e tem que ser o mais poderoso. Por quê? Porque a gente inverte o porquê do evangelho. O porquê do evangelho não é te tornar com sucesso. O porquê do evangelho é te tornar como Cristo. Então volta para Noé. Noé passou 100 anos construindo um barco. Irmã, Noé não fez um milagre. A Bíblia não relata um milagre. E eu não sei se você sabe, Noé nunca tinha construído um barco. Por quê? Você não precisa saber, você precisa obedecer. Vamos lá. Vocês estão comigo ainda? Você está ligado? Está ligado? Amém. Não vou fazer de novo não, senão a gente desconcentra. Noé não fez um milagre. Mas a Bíblia diz que Deus achou Noé porque Noé era justo. Justo. Ah, meu Deus, nós estamos preparando os nossos sermões. Sei lá, fiquei na dúvida agora. Ou seja, a gente quer construir o barco antes de ser assado justo. E sabe de uma coisa, irmã? No final das contas o barco ficou jogado, porque não serve mais para nada. Deixa eu te falar uma coisa, Wes. No final das contas o sermão não vai. Charles Finney, ele dizia, coloque fogo no seu sermão, ou então jogue ele no fogo. Hey! Sabe o que eu te digo que é fogo? Não é cheio, e nem chu, e nem pá, e nem pô! Não, meu amigo, depois que você aprende a fazer isso, fica fácil, sabe? Depois que você aprende a fazer o louvor, fica fácil. Depois que você aprende a pregar, fica fácil. Depois que você aprende, fica fácil, sabe? Fica fácil. Mas sabe qual é o fogo que nós estamos precisando? O fogo de uma vida reta. Sabe quando o cara prega João 3,16, mas João 3,16 está escrito nos ossos dele. João 3,16 está escrito na casa dele. Sabe, porque todo mundo quer pregar sobre a esfera. Todo mundo quer pregar sobre avivamento lá fora. Mas todo mundo quer pregar sobre o avivamento. Ninguém quer ser o cara que trabalha na esfera, né? Vamos lá, alguém aqui está vivo ainda? Então, meus amigos, eu tenho orado sobre isso, sabe? Para que eu consiga viver isso. Vira uma página aí, João 15. Estão comigo ainda? João 15, versículo 8 diz... Gente, vocês me aguentam, né? Tá tudo bem, né? Tá tarde não, né?
Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai. Fala comigo, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Meu amigo, tudo que eu quero na minha vida é que um dia possam escrever Alessandro Vilas Boas, discípulo. Vamos lá. Você sabe por que que quando viram Pedro, eles queriam crucificar Pedro, eles queriam me levar Pedro? Porque Pedro falava como Jesus. O sotaque de Pedro é igual. Você sabe por que quando viam um dos discípulos de Jesus, eles sabiam? Porque eles tinham os trejeitos de Jesus. Eles se pareciam com Jesus. A vida deles apontava para Cristo. Vamos lá, alguém está comigo ainda? Mas sabe, esse versículo às vezes pode te assustar. Você fala assim, nisto é glorificado meu Pai, que dê muito fruto. Ou seja, aí você fala assim, eu preciso dar fruto. Ai meu Deus, eu não estou dando fruto. Ai meu Deus, eu vou ser lançado fora. Não. Sabe, se você lê isso aqui com uma outra perspectiva, isso para mim é uma promessa. Uma promessa das mais altas promessas. Sabe, porque eu não sei você, mas eu vivo para glorificar meu Pai. E Jesus, ele deu o segredo. Jesus disse, se você quer agradar o Pai, você precisa dar frutos. E se você ler João 15, ele diz, para dar frutos você precisa permanecer. Meus amigos, frutos não é resultado. Fruto não é o quanto você é bom. Fruto é o quanto você se parece com Ele. Alguém ainda está comigo? Sabe, nós gostamos do Davi que matou Golias. Mas eu queria ler com você Salmo 61. Tá legal aí? Tá dando para aguentar? Xarababaçou. Salmo 61. Eu tô queimando fortemente, velho. Vamos lá. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Isso é Davi. Atende a minha oração. Então, vamos lá, presta atenção. Imagina que Davi sentou com a harpa dele e ele vai fazer uma oração. Não é bem assim, mas faz de conta que é. E ele senta para fazer uma oração. Então ele começa, Deus, ouve a minha súplica, escuta a minha oração, Deus. Desde os confins da terra eu clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Uau, peraí, Wes, nesse momento de aflição de Davi, meu Deus, ele já falou dos confins da terra e ele já profetizou a respeito de Cristo. E esse Davi a gente gosta desse Davi, porque esse Davi, ele é poderoso. Pois tu tens sido meu refúgio e torre forte contra o inimigo. Então Davi está orando porque está com medo de ser derrotado. Então Davi não é tão profundo assim. Sabe o que eu tenho aprendido? Existem lugares no coração de Deus que só alguém comum acessa. Pastor, tem gente que é tão profeta que não tem vida. E quem não tem vida não parte das aflições de Cristo, sabe? Eu não sei você, mas sabe, só quem pega o busão. Vamos lá, alguém. Só quem pega o busão e não tem tempo nem para respirar, cara. Mas quando põe o foninho, a lágrima começa a escorrer. Só esse cara. Vamos lá, cara. Vamos lá. Não. Eu sou do monte. Não. Então você não serve a Deus de Davi, o Deus de Moisés, o Deus de Elias. Sabe por quê? Porque Davi, ele chegava aqui e no momento de dor dele, no momento de angústia, saía algo tão profundo de algo tão comum.
E sabe, eu não estou te dizendo que Deus provoca dor na sua vida. Não, eu não estou dizendo isso. Eu só estou te dizendo que você está vivo. Para de levitar e anda, porque o Filho de Deus não fez questão de voar. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu postei Quero Conhecer Jesus no Facebook. Eu me lembro até hoje de um comentário do Melk, é o guitarrista do Nova. Eu me lembro até hoje desse comentário. Ele escreveu assim: eu sinto dor nessa composição. Alê, não, Alê, isso não está na moda. Não, Alê, falar de dor. Meu Deus, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser como Deus. E tomando, eu vou ter que ler. Presta atenção, meu Deus do céu, velho. A Bíblia me atinge, ela bate em mim. Você precisa ler a Bíblia, cara. Deixa eu dar uma dica para o Ministério de Louvor. Lê a Bíblia. Falando nisso, eu ganhei o CD, viu? Muito legal, tá lindo aquele CD, eu vou escutar. Eu já escutei uma música que era, eu não lembro qual, mas eu vou escutar tudo. Não, mas estava legal. Não, gente, desculpa, eu só assisto. Não é falsidade, tá bom? Mas eu vou escutar lá. Obrigado. E eu estou muito feliz que são composições suas, são coisas que vocês têm gerado. Parabéns. Vamos aplaudir? Agora volta, Filipenses 2, versículo 5. Volta comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Fala comigo, a si mesmo se esvaziou. Ah, ninguém esvaziou Jesus não, cara. A si mesmo se humilhou. Ninguém humilhou Jesus não, cara. Ele falou assim: deixa que eu me humilho. Deixa que eu me esvazio. Sabe como é que eu vejo que alguém está andando com Deus? Ele não tem como usurpação ser Deus. Ah, mas tiraram o meu lugar do louvor. Que lugar? Não, mas essa tinha que ser minha oportunidade. Que oportunidade? Não entendi. Eu não controlo, gente. Mas tomara que quando você fala mesmo, seja pra você, tá bom? Desculpa, mas esse negócio de alfinetar o irmão não é legal. Perdão, mas é verdade. Então, vocês estão comigo ainda? Ninguém é humilhado quando já se humilhou. Ninguém se sente vazio quando já se esvaziou. Meu amigo, agora você imagina uma geração dessa andando na terra. Sabe qual deveria ser o nosso maior sonho? Cara, eu queria casar. Cara, eu queria que a minha esposa fosse a pessoa mais feliz da terra. Meu Deus, sabe o Shed, aquele da Bíblia? No final da vida dele, a filha dele postou uma coisa, não sei se postou, se deu uma entrevista, ela disse assim: eu acredito que o meu pai pecou, porque a Bíblia diz que todo homem peca, mas eu nunca vi. Vamos lá! Sabe as pessoas olham pra gente, a gente é assim, né? E as pessoas acham legal. E sabe, obrigado, eu queimo mesmo. É isso mesmo. Mas sabe de uma coisa? No final da minha vida, eu não quero que minhas mensagens sejam mais poderosas do que minha vida. Eu não quero que minhas canções sejam mais poderosas. Sabe, eu quero que se alguém quiser realmente saber o que eu vivo, ele vai ter que chegar na minha esposa e falar: quem era o Alessandro? E ela vai poder te dizer assim: eu conheço meu marido. Sabe, gente, eu não estou atrás de gente super. Eu não estou atrás de gente super natural hoje. Eu estou atrás de gente totalmente natural. Tão normal que se parece com Cristo. Porque você já parou para pensar que quando Maria pegou o nenenzinho dela e ela beijou a face do neném,
Ela tinha beijado a face de Deus. Cara. Cara. A gente está precisando de gente, cara. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Agora eu vou entrar no que eu queria pregar. Sabe, deixa eu falar uma coisa pra você. O Brasil não precisa de mensagem, não. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Ale, você acha que o Brasil precisa de ensino bíblico? Sim. Mas a ênfase não é essa. Ale, você acha que o Brasil precisa de uma nova canção? Não. Ale, mas as suas canções... Não foi a canção. Música boa tem aí faz tempo, cara. Você quer ver se o que Deus está fazendo nessa geração é de verdade? Espera uns 6 anos. Se eu estiver lá daqui 6 anos, você acredita na canção. Ale, você tem medo de cair? Tenho. Como é que você faz para se proteger? Eu ando com gente que me lembra. Ande com alguém que ama Jesus mais do que você. João 20 ou 21, Jesus... Meu Deus. João 20 ou 21. Eu não lembro agora. Alguma coisa lá. Tá lá. João 20 ou 21. Jesus ressuscita, ele vira para Pedro e fala assim: tu me ama mais do que esses? É isso mesmo que Jesus quis dizer. Você ama mais eu do que João me ama? Sabe o que Pedro não hesita em responder? Eu amo. Mas você traiu. Mas eu amo. Mas Jesus, quando perguntou, ele disse: você me ágape? E ele respondeu: eu te filéu. Sabe qual é o meu maior sonho? Responder: eu te ágape. Sim, Jesus, eu te ágape. Com o mesmo amor que tu me amas, eu te amo. Vamos lá, alguém. Então, meu amigo, eu tô convencido por Deus que nós não estamos precisando de um novo CD. Ale, mas você faz CD? Claro, gente. Eu não estou falando que a gente tem que jogar tudo fora. Existe um processo para todas as coisas. Mas a coisa principal que nós estamos precisando, sabe, essa é a mensagem mais forte que eu posso dar para você. A coisa principal que nós estamos precisando, sabe, é gente de verdade. Sabe, irmã, quando você senta do lado de um cara, você olha bem no olho dele, você fala: cara, esse aí é de verdade. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você senta do lado de uma irmã, você fala: não, peraí, tem muito barulho, mas esse aqui é de verdade. Gente de verdade. E sabe como é que você vê que é de verdade? Você precisa tocar. Todo mundo que tem medo de ser tocado não é de verdade. Todo mundo que tem medo de ser invadido não é de verdade. Você quer saber se alguém é de verdade? Se a vida dele é um livro aberto para você tocar. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Jesus apareceu para Tomé. Eu não acredito em você. Pode tocar. Pode pôr a mão. Pode pôr a mão. Machucou, doeu, sangrou. Mas pode pôr a mão. É cicatriz, meu amigo. Já passou. Nós estamos precisando de gente de verdade. Gente de verdade. Gente de verdade. Gente que ama a Deus. De verdade. Para de orar por unção e ore por Jesus. Eu estou cansado de alguém que vai atrás de Jesus por causa de uma unção. Nós não precisamos da sua unção. Ale, isso é heresia. Não é heresia. Fala comigo: Jesus Cristo mora em mim. O Espírito Santo mora em mim. Meu amigo, o que mais você precisa? Você acha que Jesus não tem unção suficiente para você? Sabe, meu amigo, qual que é o seu nome? Meire, quando eu estou perto de um homem de Deus, eu não estou atrás da unção dele. Estou atrás da vida dele. Eu quero saber como ele anda. Eu quero saber como ele fala.
Eu quero saber o que ele acredita. Eu quero saber o porquê que ele prega o que ele prega. Todo mundo quer copiar o sermão, ninguém quer copiar a vida. Oh, meu amigo, o segredo de Billy Graham não estava no sermão. Estou convencido esse. Nós estamos precisando de gente de verdade. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você senta do lado de alguém, você fala... Não, mas não é tipo porque você está sentindo Deus. Não, não. É porque você fala... Não, mas ele não é perfeito. Não tem problema, mas você sabe que é de verdade. Eu escutei uma frase de um homem que eu não vou falar porque não é legal. Eu aprendi isso depois de muito tempo. Às vezes eu ainda solto ainda mais. E ele disse assim: o Brasil passou por uma inundação. Mas na inundação, a água suja mistura com a água limpa. E agora a gente precisa esperar a água suja descer, para a água limpa começar a aparecer. Um amigo meu do ele me perguntou: Ale, o que você tem visto no Brasil? Eu falei: eu tenho visto a água limpa começar a se destacar. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não estamos precisando de pregadores. Nós estamos precisando de bons pais. Nós não estamos precisando de um novo líder de adoração. Nós estamos precisando de uma boa família. A igreja gasta muito tempo para consertar o que a família não fez. Por favor, você que é líder, seus filhos vão ser marcados por você orando, mas eles também vão ser marcados por você jogando videogame com ele. Alguém ficou feliz. Você sabe como é que os discípulos reconheciam Jesus? Eles não reconheceram Jesus quando ele veio andando sobre as águas. Presta atenção. Eles não reconheceram Jesus quando Jesus ressuscitou e apareceu, atravessou a parede. Eles não reconheceram Jesus quando Jesus estava na praia. Eles sempre reconheceram Jesus quando Jesus fazia algo comum. Oi, sou eu. A paz. Mas na maioria das vezes, quando ele partiu o pão. Sabe por quê? Só Jesus faz isso. Só Jesus parte o pão desse jeito. Eu conheço. Andar sobre as águas. Ih, Pedro daqui a pouco vai curar com a sombra. Alguém ainda está comigo? Eu acredito que o Senhor está atrás de alguém que o ama. O primeiro mandamento no primeiro lugar. Eu estava orando no começo desse ano. Então eu fui atingido. Mentira, eu vou contar uma outra história antes de contar essa. Eu acordei um dia e eu escutei uma coisa, uma palavra, sabe? E Deus me disse: Ale, eu quero que seu nome se chame Maria de Betânia. Aí eu já cortei o cabelo, Jesus. E aí você precisa entender. Vocês me aguentam mais um pouco? Eu sei que Deus vai nos visitar hoje, então fique pronto. Mas preste atenção. Quando
aquele episódio aconteceu de Maria se derramar aos pés de Jesus, e todo mundo quer isso é incrível mesmo, continue, e dá pra gente pregar milhões de coisas a respeito disso, mas o que Jesus me disse naquele dia foi no final da passagem, quando ele vira e diz assim para todo mundo que está ali: onde o evangelho for pregado, se lembrarão dela. Mano, aquilo me atingiu. Deixa eu trazer para o nosso contexto. Quando o seu nome é mencionado numa roda, eles se lembram de Cristo? O que acontece com alguém quando eles falam o Maria, João, Pedro? O que acontece com alguém quando dizem Paula, Letícia, Ricardo, Maurício? O que acontece com alguém quando dizem Alê? Porque quando dizem Maria de Betânia, se lembram de Cristo. Nós estamos precisando desses. Nós estamos precisando desses. Alguém que faz lembrar. Eu me lembro de uma vez, Gregório tinha acabado de morrer e eu estava no Rio de Janeiro pregando, e estava eu, Cantarino, um amigo nosso, Wesley, e o Luca. E nós estávamos numa roda, e nós começamos a conversar, e nós começamos a falar de John Wesley, e nós começamos a falar de Charles Finney, e de Evan Roberts, e de Gregório, e de outros homens que a gente admirava e admira. E sabe, alguma coisa começou a acontecer, sabe? E a gente começou a ficar sacudido, e eu me lembro, as pessoas estavam dormindo embaixo, era uma escola de evangelismo do UAN, e sabe, a gente passou umas 3 horas chorando e gritando e tremendo. Até que alguém bateu na porta, ele abriu, a liderança do UAM, dando escândalo. Aí eles falaram: opa, Alê, tá todo mundo dormindo lá embaixo, vocês estão causando. Então a gente saiu, começou a andar na madrugada, queimando, sabe? A gente que ficou orando pela cidade do Rio de Janeiro, orando pela ilha do governador, e sonhando com o que Deus ia fazer, sabe? Só de mencionar nomes. Mas talvez você fale: eu quero ser Charles Finney. Não. Você já ouviu falar do Zezinho, que ninguém ouviu falar, mas o fulano que é bisneto do Zezinho, já ouviu dizer que o Zezinho era de Deus. Sabe, nós estamos precisando desse tipo de gente. Porque até quando nós vamos ter que vir para a plataforma? Nós estamos precisando de gente que, quando o filho chegar com 40 anos e você estiver morto, ele possa dizer: eu vi alguém que me inspirou. O meu herói era o meu pai. A minha heroína era a minha mãe. Você sabe por que a gente tem que pregar tanta paternidade? Porque está em falta dentro de casa. Você sabe por que a gente tem que pregar tanto heroísmo? Porque está em falta dentro de casa. Vamos lá, alguém precisa ser Maria. Eu estou afim de ser Maria, cara. Eu quero que quando se lembrem de mim, sabe, eu não estou falando de uma multidão se lembrar de mim. Eu estou falando das minhas filhas, dos meus netos. Sabe, gente, um dos meus maiores sonhos é que os meus netos me encontrem chorando, queimando, sabe? Eu quero que quando os meus netos me encontrem, eles me vejam com um violão desafinado, como diz a Bru, tocando uma música com uma voz ruim, como diz a Bru, e eu vou estar chorando. E quando eles disserem: vovô, Deus está fazendo algo, eles ainda vão achar lágrimas. Sabe, quando eles virarem para mim: vovô, Deus está mudando a minha vida, eu vou poder dizer para eles: Deus também está mudando a minha vida.
Eu não quero que a multidão se lembre, eu quero que os de perto se lembrem, sabe? Porque a multidão, quando Jesus morre, some, mas os de perto ficam. Vamos alguém. Alguém precisa ter fome de ser como Jesus. Alguém precisa ter desejo de amar a Deus, cara. E sabe, Wes, aí eu estava orando um dia, no começo desse ano. Então eu li um versículo muito famoso, todo mundo já leu. E achei meu servo Davi, e com um santo óleo ungi. Mas sabe, quando eu li aquilo, eu nem liguei muito pro óleo. É bom? Mas eu fiquei pensando, se Deus achou, Ele estava procurando. A minha pergunta é, se Deus está procurando alguém, Ele acharia alguém hoje? Deus nos visita com amor, Deus. Nos visita com paixão. Onde está você, Davi? Onde está você, Davi? Eu quero dizer para toda a liderança dessa igreja, vocês são incríveis, mas a marca de vocês é o amor que vocês têm por Jesus. Sabe, as pessoas não vêm aqui porque vocês são incríveis, isso é legal, mas as pessoas vão continuar vindo porque vocês queimam. Sabe de uma coisa? A história esquece quem faz bem, mas a história se lembra de quem faz bem com lágrimas. Um dia eu vi uma entrevista de Leonard Ravenhill, e ele contava a história de John Wesley. E nessa história era o seguinte, ele virou para o cara e disse: você sabia que o pastor de John Wesley expulsou John Wesley? Aí o cara falou: sabia? Aí ele virou para esse cara e disse assim: você sabe o nome do pastor? Aí ele falou: não. Aí o Leonard Ravenhill respondeu: justamente. Mas você se lembra de John, né? Eu não estou provocando uma saída de igreja, não é isso. O que eu estou provocando é que, meus amigos, a sarça antes de falar ardia. Nós estamos precisando de alguém, de pessoas de verdade. Ali você faz coisas nas ruas fácil, mas nós não estamos precisando disso. Isso é só um reflexo de pessoas de verdade. Onde está você? Sabe, eu vou te falar uma coisa. Se Deus está procurando alguém que o ame, que em nome de Jesus Ele venha parar aqui hoje, cara. Porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Wes. Se Deus está procurando alguém justo na terra, meu amigo, que seja eu, que seja você. Não para ser usado, mas para poder dizer: eu te amo, Senhor. Tudo que eu quero é o Senhor. Tudo que Deus mais quer não é te usar, é estar com você. João 17, versículo 22, 23, 24 diz assim: e o desejo do Pai é que onde eu estou, vocês estejam. Ou seja, o desejo de Deus é que você esteja com Ele, é que você viva com Ele, é que você habite com Ele. Jesus, eu oro em nome de Jesus, lágrimas nos olhos secos.
Eu oro em nome de Jesus por famílias restauradas. Agora mesmo começa a fluir o rio de Deus, começa a fluir o amor de Deus, paixão por Jesus, paixão. Batiza-nos com paixão fresca, batiza-nos com paixão fresca, com amor fresco. Ei! 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 Sim! Sim! Bater na porta e o meu coração ouvir o meu bater na porta. Eu não vou parar. Visita essa igreja, Jesus. Visita-nos hoje com fome, 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 fome. Eu oro por pais e mães normais como Jesus. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Deixa o Senhor fazer algo. Vamos lá. Fogo. Deixa o Senhor fazer. Vamos lá, vamos lá. Não se trata de uma música. Se você tem fome, coloque a sua fome na mesa e diga: Jesus, tudo que eu preciso é o Senhor. Jesus, eu quero ser mais parecido contigo. Vamos lá, alguém quer isso hoje? Eu quero ser mais parecido. Fogo, fogo, fogo. Se você quer ficar em pé, você pode. Se você quer vir para frente, você pode. Não vai ter uma música mais alta. Não, nós vamos fluir nesse lugar, nesse ambiente. Jesus,
Sim, sim, sim. Sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá, 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 lá. Isso. Vamos lá, alcance isso. Alcance isso. Nós temos fome, nós temos sede do pão da vida.